Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luiz Godoy e eu vou estar proferindo agora uma palestra para vocês em torno de algo que talvez não esteja tão dentro daquilo que vocês têm costume de estudar ou que vocês estão acostumados a ver. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte em si, sobre os elementos que o compõem e pensando nos aspectos do jogo que envolvem o fazer artístico. Então, essa palestra é intitulada como O Jogo do Artista e Seu Potencial Humanizante. Então, nós vamos nos pautar bastante na pedagogia do jogo para falar a respeito disso e também no conceito de palhaço, ou palhaçaria ou clown. Não sei se vocês estão habituados a esses conceitos e eu acredito que muitos não. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho com esses conceitos no sentido de poder possibilitar um entendimento no que diz respeito à arte da palhaçaria do jogo, encontrando caminhos que vão se convergir no mesmo sentido aí. Antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para vocês quem eu sou. Então, se chega uma pessoa que está propondo a conversar com vocês sobre o palhaço e o jogo, mas quem é essa pessoa? O que essa pessoa fez? Com o que essa pessoa trabalha? Então, vou me apresentar brevemente para que vocês possam me conhecer, tá? Bom, eu sou ator, eu sou habilitado em artes cênicas pela SATED, que é o Sindicato dos Artistas do Estado de São Paulo. Também sou bacharel em Ciências do Esporte pela Unicamp, mestre em Ciências Humanas e Sociais também pela Unicamp e faço atualmente um doutorado em Educação Física e Sociedade também pela Unicamp. Tive a oportunidade aí de, durante a minha graduação, fazer 2 intercâmbios. Eu fui para estudar na Universidade Politécnica de Madrid, onde eu fiquei um tempo. Lá também estudei o jogo. E em Santiago, no Chile, onde também aproveitei para estudar o jogo, para ver essa manifestação vista de outros olhares também, como ela se compunha. Bom, eu faço parte do LEP, que é o Laboratório de Estudos em Pedagogia do Esporte da Unicamp, coordenada pelo professor Dr. Alcides Scaglia, que inclusive é o meu orientador. Faço parte também do CURSIEF, que é um grupo de estudos em cultura lúdica e circo e educação física, que é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, do professor Dr. Rogério Zain de Mello. E, bom, sou artista, já viajei, já tive a oportunidade de fazer palhaço em diversas regiões, tive uma parceria com as Linhas Aéreas Brasileiras, onde nós viajamos aí por todo o território nacional. Também fui para um campo de refugiados de guerra na Bósnia fazer palhaço. Enfim, já tive um trabalho bem amplo, ainda estudo isso, pesquiso isso. Essa é a minha base central das minhas pesquisas e estudos. Falando por cima, então vocês me conheceram um pouquinho, né? Mas o que eu vou estar trazendo aqui para vocês? Então, como eu já disse, a priori, eu vou falar sobre o conceito de palhaço e o conceito de jogo, entendendo todas as possibilidades e as potências presentes nesses conceitos. Nós vamos então olhar para o jogo e para o palhaço como uma possibilidade de tensionamento para a nossa criatividade, para os nossos aspectos criativos. Também olhar para essa manifestação para além daquilo que está no comum, né? No senso comum. Se nós falamos de palhaço, se nós falarmos de jogo, nós tendemos a ter uma visão um pouquinho superficial a respeito disso. Então nós vamos tentar aprofundar um pouquinho mais para entender o que são esses conceitos de maneira mais densa, talvez. E evidenciar então uma mudança de paradigma no que diz respeito às relações humanas, principalmente nesses últimos anos, como essas relações se constituem e como o jogo e o palhaço podem contribuir de maneira significativa para nós mudarmos esses olhares. Então, algumas palavras que vão aparecer para vocês aqui com uma certa, acho que até mesmo repetição, vocês vão ouvir eu falando bastante disso, será o jogo, a experiência partindo do olhar do Jorge Larrosa, que é um filósofo de educação catalão, palhaço ou clown, arte, incerteza e potencialidade. Eu vou dar ênfase na incerteza e na potencialidade, que vocês vão ver no decorrer da palestra, no decorrer da minha fala, o porquê que ela é tão importante. Nesse momento, normalmente, nas palestras presenciais que eu ministro, eu pergunto às pessoas o que é jogo.
e aguardo essas pessoas me responderem. Aqui o que eu vou fazer é o seguinte, então. Eu gostaria de dar aí 10 segundinhos para vocês pensarem o que é jogo. Vamos lá? 10 segundos para vocês pensarem o que é jogo. Pronto. Então, vocês pensaram com certeza em inúmeras coisas. O jogo ele pode ser uma manifestação esportiva, o jogo ele é uma relação estabelecida entre duas pessoas, é um aspecto de competição e tudo isso. Mas o que eu tenho para dizer para vocês é muito difícil nós dizermos o que o jogo é especificamente. Então, o que eu pretendo falar para vocês é as características que esse jogo tem, sem necessariamente ter que defini-lo em um único conceito. O que eu considero é que o jogo ele não é algo que vai ser fechado em um único conceito. Né? Quando nós acabamos definindo esse jogo, cerceando ele por um conceito, nós acabamos limitando todas as potencialidades para além desse próprio jogo. Visto que o jogo é uma grande manifestação, presente em inúmeros espaços, em inúmeras formas, que como a própria palavra diz, ele se manifesta em diversas esferas sociais. Então é muito difícil nós conseguirmos fechá-lo e definir, o jogo é essa coisa e essa única coisa, nada além disso, tá? Então, aqui eu vou trazer para vocês algumas reflexões em torno do jogo, o que compõe esse jogo que nós estamos chamando. E tomando por base daquilo que o Johann Huizinga vai dizer, ou como é muito dito no Brasil, o Huizinga. O Johann Huizinga ele vai dizer para a gente que todo jogo pressupõe um campo de jogo. Né? E quando nós estamos falando pressupõe um campo de jogo, esse campo de jogo ele pode ser algo físico ou subjetivo. Esse jogo também possui regras livremente consentidas por todos aqueles que jogam. Né? Podem ser as regras obrigatórias instituídas dentro de alguma manifestação ou as regras que são livremente consentidas por todos aqueles que estão jogando. Ele tem fim em si mesmo, então ele é algo autotélico. Né? E daí vocês podem estar se perguntando, certo, então se o jogo tem fim em si mesmo, como nós vamos utilizá-lo com fim pedagógico? O jogo, enquanto manifestação, ele tem um fim em si mesmo. No entanto, o jogo vai reverberar para outras ações sociais que vai extrapolar os limites do próprio jogo, certo? Então, o jogo ele não tem um objetivo a priori que extrapole as próprias linhas dessa manifestação. No entanto, é uma consequência de que o jogo vai gerar alguns processos reflexivos ou aprendizados e qualquer coisa nesse sentido. Bom, ele acontece em tempo e espaço próprio. Então, quando nós estamos em ambiente de jogo, nós temos o nosso tempo próprio de jogo. Nós temos o nosso próprio espaço de jogo. E muitas vezes quem está fora e nos observa, talvez não seja capaz de entender o que nós estamos fazendo, justamente porque o jogo acontece dentro desse espaço cerceado, nesse tempo que só aquele que joga é capaz de entendê-lo. Ele é uma atividade ou ocupação voluntária. Ninguém joga se não quiser jogar. Né? E não existe um jogador que não esteja integralmente absorvido por esse jogo. E aí eu estou pegando uma reflexão, tanto no Alcides Scaglia, né, quando ele vai dizer sobre estado de jogo, e nós estamos inclusive escrevendo um texto agora que fala justamente sobre isso, sobre o jogador autêntico. Então, todos aqueles que jogam são tomados por esse espírito do jogo. Não existe um jogador que não jogue de maneira inteira. Né? Ou que esteja ali de maneira forçada. Ele pode até estar em campo de jogo, mas sem necessariamente estar jogando. Por isso que o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária que aquele que se coloca a jogar, coloca por vontade própria. Isso é um resumo do que o Johann Huizinga vai falar para a gente abaixo. Ó. O jogo é uma atividade de ocupação voluntária exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente obrigatórias, dotada de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana. Então,
Eu coloco essas imagens que estão aparecendo na tela para vocês justamente para dizer que o jogo é essa grande manifestação. E ele está presente no esporte, ele está presente nos jogos e nas brincadeiras infantis, ele está presente no sexo, na sedução, no flerte, está presente na mitologia, nas crenças e religiões, nos cultos, nos rituais. E está presente naquilo que eu tenho como recorte nos meus estudos, na arte, especificamente. Mas olha que interessante isso. Vamos pensar, e pegando aí uma analogia que normalmente o Alcides Scaglia faz muito, pensar no jogo como esse grande guarda-chuva que vai cobrir todas essas outras manifestações. Então, o jogo é uma grande manifestação no qual, embaixo desse grande guarda-chuva do jogo, nós temos todas essas outras manifestações que eu falei a vocês. Então, o jogo ele se torna algo maior, que manifesta nessas relações estabelecidas, inclusive nas manifestações sociais. Por isso que o jogo é mais amplo do que nós pensamos muitas vezes, somente no esporte, ou na arte, ou um jogo de tabuleiro, enfim. O jogo ele está muito mais amplo nisso tudo e vai se manifestar em todas essas relações. O próprio Johann Heisinger vai falar para nós sobre o jogo do juiz, né? Quando nós estamos ali numa corte ou qualquer coisa nesse sentido, está tendo um julgamento, isso também se torna um jogo, uma forma de jogo. Bom, então, de acordo com alguns autores, com o Heisinger, com o Scaglia, com La Rosa e com a minha dissertação do mestrado também, o jogo é uma experiência que só pode ser vivida integralmente. Uma imersão total daquele que joga, estado de jogo. A experiência, assim como o jogo, é única, inédita e irreproduzível. E quando eu estou pegando para falar sobre experiência, eu estou tomando por base o Jorge La Rosa, que eu falei para vocês, que ele vai falar sobre o conceito de experiência como o seguinte: experiência não é aquilo que acontece, aquilo que passa ou aquilo que afeta. Experiência é aquilo que me acontece, que me afeta, que me passa. Então, a experiência não é simplesmente utilizada como sentido de vivência, como muitas vezes as pessoas acreditam, né? Você tem experiência de andar de bicicleta. Não, na verdade a experiência é aquilo que me afeta de maneira direta. Então é nesse sentido que nós estamos tomando o conceito de experiência aqui de jogo, como algo que nos afeta de maneira direta e que não vai ser reproduzido com exatidão da mesma forma com que se foi. O jogo ele nunca pode ser reproduzido de maneira igual, porque ele é uma experiência que é tomada, que acomete o indivíduo e que vai de indivíduo para indivíduo. O jogo é uma coisa para cada indivíduo e vai ser diferente para cada indivíduo. Então, sendo uma experiência, o jogo ele sempre será imprevisível, né? Como eu já disse, ele não vai ser reproduzido de maneira fidedigna ao que nós já fizemos anteriormente, né? E ele está diretamente relacionado com as incertezas. Por isso que eu falei para vocês que a palavra incerteza apareceria dentro da minha fala de maneira muito significante. O jogo e a experiência são algo incerto. Eles acontecem de maneira muitas vezes inesperada. Eu não estou dizendo que é assim, você está andando e você se depara com o jogo. Não, estou falando que quando nós estamos jogando, nós somos tomados por adversidades distintas, né? Por fenômenos que vão acontecer no meio desse jogo de maneira distinta e inesperada. Uma outra questão que é muito interessante dentro do jogo especificamente é que ele rompe com as categorias hierárquicas e torna todas essas possibilidades que nós temos horizontais para todos aqueles que vão estar jogando. E daí, com certeza, muitos de vocês vão estar se perguntando, certo? Então coloca você e o Messi aí para jogar para ver se vocês dois vão estar no mesmo plano horizontal de jogo. E eu vou dizer para vocês que sim. O jogo enquanto manifestação permite que todos estejam com a mesma regra, jogando da mesma forma, numa mesma condição. A diferença entre eu e um jogador experiente é que esse, no decorrer da vida dele, teve um acúmulo de possibilidades corpóreas, inteligência, qualquer coisa nesse sentido, que fez ele acumular de uma maneira muito maior do que eu uma determinada coisa. Então, por isso ele vai se sair melhor do que eu no jogo. Mas as nossas condições em jogo são iguais. Nós vamos jogar da mesma forma, no mesmo plano, com as mesmas regras e tudo mais.
Então eu prefiro, ao invés de dizer o que o jogo é, dizer o que o jogo pode, né? Não lembro o que eu disse para vocês, não tentar definir o jogo em algo fechado, mas mostrar a potencialidade que esse jogo tem e toda a maneira com que ele vai poder ressignificar algumas relações. Então, pegando aí uma frase do Schiller, o Schiller vai nos dizer o seguinte: o jogo humaniza, né? O homem joga somente quando é homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga. O jogo ele permite com que nós tensionemos todas as nossas relações que são estabelecidas, principalmente na sociedade contemporânea, entre eu que estou jogando e que sou jogador, o meio a qual eu estou inserido e me circunda, e todas as pessoas que eu tenho contato, né? Onde eu vou criar novas possibilidades de relação. Então, lembrando, sou eu, objetos e mundo circundante que está ao meu entorno. E ele coloca o jogador a resolver todos os problemas que são pertencentes a esse próprio jogo. E quando eu estou falando desses conflitos do jogo, eu tenho que levar em consideração que não é só eu e outro jogador. Mas como eu disse na citação anterior, é tudo aquilo que me cerca. E aí reside um aspecto criativo muito importante para nós e que nós vamos ver nos slides anteriores. Desculpa, nos slides anteriores não, nos posteriores. Eu penso no jogo enquanto esse papel humanizante que ele tem. Nós vivemos na sociedade contemporânea. Nessa sociedade contemporânea, nós vivemos com um excesso de informações e tecnologias, né? Todas as nossas relações, elas são constituídas por meio desse excesso de informação, excesso tecnológico e etc. E essa palestra minha, ela é de 2013, 2014, eu acho. Olha agora, no meio de um processo pandêmico, né, como isso se torna ainda mais efetivo. Nós, levando em consideração alguns autores que eu trabalho, Luiz Fugante, o próprio Larousse, eles vão dizer que nós perdemos a capacidade de acontecer diante do inesperado, a potencialidade de nossos corpos e nossos pensamentos. A nossa vida ela acaba sendo colocada dentro de uma linha na qual eu sei o que eu quero fazer em cada momento dela, né? Nós vivemos numa necessidade constante de cada dia mais, de forma mais precoce, ter tudo planejado para me sair melhor e etc, e etc. Então, pensando lá no Chaplin no tempos modernos, não sei se vocês lembram disso, do Chaplin apertando parafuso, nos tornamos mecanizados e inseridos em meios de vida, né? No qual todas as nossas ações elas passam a ser mediadas por uma necessidade extrema que é muitas vezes regida por um estado de capital. Então, alguns aspectos que eu vou levantar aqui, tudo acontece rapidamente. Ó. As respostas elas são instantâneas. Né? Desde o momento em que vocês começaram a me assistir aqui, quantas mensagens não chegaram no celular de vocês? Né? Quantos estímulos e informações vocês não receberam? 1000 coisas podem ter acontecido. Então, nossas trocas elas se tornam cada vez mais virtuais e menos reais. Reais no sentido de físicas, né? E tem pontos positivos e não tão positivos nisso. Por exemplo, eu posso estar me comunicando agora com vocês aqui. Isso é um ponto extremamente positivo, né? Eu posso levar conhecimento por aqui. No entanto, os pontos que não são tão positivos assim é que muitas vezes eu me relaciono muito bem com essa tecnologia, mas não consigo me relacionar com as pessoas que estão ao meu entorno. Né? E o que o próprio Bauman vai falar para nós, muitas vezes por um medo constante presente nessa sociedade contemporânea, no qual eu não consigo estabelecer relações, a não ser que sejam com os meus pares, com aquelas pessoas que eu coloco dentro de uma redoma protetora e acredito que esses me fazem bem. Uma consequência, talvez, de nós nos fecharmos dentro dessas redomas é que nós vamos minimizando, eu não vou dizer que acabando, mas minimizando as nossas experiências. Né? As experiências que se dão no encontro com o outro, que se dão no encontro com as incertezas que eu havia dito anteriormente. E nós precisamos sempre nos adaptar, então, a esses novos meios de subsistência, que muitas vezes eles vão, como o próprio Bauman vai dizer para nós, consolidando os nossos modos de agir.
né, que nós somos obrigados a nos adaptar nisso. Se nós quisermos sermos sujeitos do sucesso, nós temos que nos adaptar a esses meios, queiramos ou não a eles, para que a gente consiga ter o nosso capital, para que a gente seja reconhecido ou qualquer coisa nesse sentido. E aqui uma frase, como eu já tinha dito, do Bauman, eu vou trazer essa citação direta do Bauman para vocês, que ele diz o seguinte: os laços são dissimulados em encontros sucessivos, as identidades em máscaras sucessivamente usadas. A história da vida numa série de episódios cuja única consequência duradoura é a sua igualmente efêmera memória. E olha que interessante pensar dentro dessa perspectiva de que cada dia nós fazemos uso de máscaras distintas para nos adaptarmos a determinados episódios da nossa vida. Eu estou problematizando a questão da sociedade contemporânea porque eu acho muito importante dentro da perspectiva que eu estou tentando trazer do palhaço e do jogo, e que é aquilo que eu acredito e tenho estudado, tá? Então, eu disse para vocês da superficialidade das relações, né? Nós nos fechamos nessa redoma protetora por um medo, por uma desconfiança presente nessa sociedade contemporânea. Eu tenho medo, como o próprio Bauman vai dizer, ou o próprio Sartre vai dizer para nós, daquilo que é viscoso, né? Daquilo que é estranho. Os sujeitos estranhos são aqueles que vão ofuscar ou apagar as linhas de fronteiras que são estabelecidas. E eu preciso ter a minha linha de fronteira e a minha zona de conforto pré-estabelecida. Isso eu estou falando na sociedade contemporânea, tá? E daí nós vamos vivendo uma rotina predatória das emoções, dos afetos, das trocas e dos encantamentos, né? Porque eu vou sendo sempre cerceado por esse medo constante, vou perdendo então essas relações que são estabelecidas e todos esses acontecimentos que me acometeriam. E nós vivemos aí numa era, como vocês já devem ter escutado muito, a era da depressão, a era da síndrome do pânico. Imagina pós-pandemia, então, né? Quando essa pandemia acabar, como isso não vai estar acometendo muito mais pessoas? Nós vivemos então nesse contexto, porque nós não nos permitimos mais com que relações sejam afloradas por meio de acasos ou qualquer coisa nesse sentido. E eu falei para vocês do Luiz Fugante, então estou trazendo um trechinho dele para vocês, que ele vai dizer o seguinte para nós: continuamos nos afastando cada vez mais da capacidade de acontecer como produção de realidades inéditas, numa experimentação direta, sem o piedoso comando das estruturas da representação humana. Estamos impotentes do pensamento, impotentes no corpo e impotentes no desejo. Eu acho que isso faz um fechamento no sentido de pensar essas relações como elas são constituídas. E eu acho que o Luiz Fugante ele nos traz muito bem isso. Quais são as consequências de tudo isso? Nós vivemos com medo e uma insegurança cada vez mais constante. Nós nos isolamos cada vez mais. Com isso, nós vamos perdendo a nossa sensibilidade para com o outro, muitas vezes. As nossas experiências, então, elas acabam sendo reduzidas diante disso que eu tenho somente ao meu entorno, e não mais sobre todo esse mundo circundante ao meu redor. E como eu disse para vocês com relação à experiência, quando nós perdemos essas experiências, nós também minimizamos a nossa alteridade, os nossos processos humanos, a nossa humanidade, o nosso reconhecimento do outro. E quando eu estou falando de alteridade, é justamente sobre isso. É me olhar pelo olhar do outro, me identificar como outro. Nós passamos por um engessamento, e olha como essa parte é importante para nós, do nosso corpo e muitas vezes do nosso pensamento, porque nossos estímulos são reduzidos. A nossa criatividade, por consequência desse engessamento do corpo, também é reduzida, porque eu preciso de estímulos para ser um sujeito criativo, e nós vamos falar disso mais para frente. Talvez os nossos prazeres também acabam sendo minimizados. E nos tornamos algo que o Jorge Larosa vai nos falar muito. E nessa sociedade que nós vivemos hoje, está de maneira muito significante acontecendo. Nos tornamos sujeitos da opinião. Eu não preciso ter mais embasamento científico, eu não preciso mais ter informação, entender do contexto histórico de tudo que aconteceu. Eu apenas tenho uma opinião, e essa opinião ela é disseminada pelas redes sociais a rodo.
né? Essas opiniões são jogadas pelas redes sociais. Enfim. Então, levantando toda essa problemática, o que o jogo pode, né? Levando em consideração o jogo como uma experiência, o jogo ele nos leva a acertos e a erros, né? Todo mundo que joga sabe disso. E isso está na incerteza desse jogar. Quando nós acertamos, nós vemos as potências das nossas ações, né? Nós entendemos qual é a lógica desse jogar e nós podemos chegar a determinadas vitórias. Se nós olharmos pela perspectiva do erro, que é pouco falado, na maioria das vezes as pessoas só falam sobre esse lado direito aí que eu estou apresentando para vocês no slide. É somente o lado do acerto. Mas nós temos que pensar no que o erro também possibilita para nós. O erro nos mostra enquanto propriamente humanos, né? O erro faz parte do ser humano. E nós precisamos reconhecer esses erros como algo importante. E não ir nessa onda que está dizendo o tempo todo, ah, você pode, você consegue, você é vencedor e etc. Todos podemos e conseguimos e etc. Mas nós temos que entender também que nós erramos e que nós fracassamos muitas vezes, né? Nós aprendemos a lidar com determinadas derrotas e aceitar que nós somos propriamente humanos e sabemos lidar com essas derrotas. E criar novas estratégias, né? Um movimento constante. Errei, vou tentar acertar. Errei de novo, vou tentar acertar. Então o erro vai fazendo com que nós criemos estratégias constantes para chegar a determinadas vitórias. E com tudo isso, nós vamos buscando uma certa superação. E quando eu estou falando de superação, eu não estou falando com essa ideia positivista de hoje em dia, com essa onda que surgiu de positive vibes, né? E coisas nesse sentido. Não, estou falando de superar a si mesmo, né? De buscar superar a si mesmo, como o próprio Nietzsche vai dizer para nós, né? O homem vai buscando a todo tempo se superar, né? Um processo de superação constante de si, para não se ficar fechado ou cristalizado nesse homem que é acometido pelo mundo. Então, dentro da minha perspectiva, o jogo ele cria novas possibilidades de vida. E por isso que eu considero que o jogo está para além das manifestações, não só do esporte, como eu coloquei aí, mas para além das manifestações, de uma ou de outra. Né? Porque ele vai sempre nos mover em novos sentidos possíveis. Uma coisa que eu considero muito é que quando nós nos colocamos em jogo, nós colocamos também parte da nossa cultura nesse jogar. Né? O Tony Hara, que é esse autor que eu descobri por acaso, ele vai falar que todo jogar é um jogo. Todo jogar não, desculpa, ele vai falar sobre um olhar para além da claridade dos nossos olhos. Né? Quando nós jogamos com as nossas incertezas e não com aquilo que está claro por meio da nossa razão. Então, e esse aspecto, ele é fundamental quando nós vamos falar sobre os aspectos criativos, principalmente quando nós falamos sobre o universo da criança, né? É por meio das incertezas e por meio de se colocar nesse terreno profuso que é a escuridão, que são as trevas que ele vai chamar, isso não tem nada a ver com o aspecto religioso da coisa, tá bom? É uma relação muito mais com essa analogia de se pensar como, se a coisa está clara aos meus olhos, eu tenho ela constituída. Se eu não tenho certeza disso, eu vou ter que buscar novas possibilidades para além daquilo que está claro aos meus olhos. E olha que interessante esse trecho, que é do Tim Ingold, que ele vai dizer o seguinte para nós. Dizemos, o vento sopra, porque a estrutura sujeito-verbo da língua portuguesa torna difícil expressá-lo de outra maneira. Mas, na verdade, sabemos que o vento é seu sopro. Da mesma forma, o córrego é água corrente. E assim, também, eu sou o que estou fazendo. Eu não sou um agente ou um ramo de atividade. Na medida em que jogo, eu me torno jogo. Eu me torno jogo. Eu não estou falando que eu me torno somente jogador. Eu me torno esse jogo. E nós vamos problematizar um pouquinho mais disso. E agora eu vou focar um pouquinho nessa figura que eu estou apresentando para vocês aqui, que é o palhaço. Né? Para que vocês entendam, o palhaço ele surge com o conceito palhaço em meados de 1800. Né? Ele vai se
chegar próximo a essa figura como nós conhecemos hoje, do nariz vermelho, etc., no circo moderno do Philip Astley, mais ou menos em 1870 mesmo. Onde um personagem, ele foi lá, pegou o Arlequino e o Pierrot, que são da Comédia dell'arte, e fez uma certa união entre essas duas figuras, numa tentativa de unir a maquiagem, unir a roupa que eles usavam, o figurino que eles usavam, em um único e ter um trejeito próprio. Mas, antes do circo do Philip Astley, essa figura ela já é conhecida de muito tempo atrás. Ela estava presente na China, existem evidências que essa figura existe há 4.000 anos, mas não necessariamente com o conceito de palhaço, tá? Então, nós temos imagens da China, imagens da Grécia, nas próprias pirâmides, grafado, na Índia e tantos outros espaços onde essa figura que carrega um arquétipo, né, um arquétipo do louco ou qualquer coisa nesse sentido, ele era muito próximo ao esse palhaço que nós conhecemos hoje, óbvio, com as suas características específicas. E ele chega na Idade Média próximo daquilo que nós conhecemos como o bobo da corte, como os bufões e etc., e sempre com um papel muito subversivo, né? O bobo da corte ele era aquele que podia dizer coisas ao rei sem necessariamente ser guilhotinado pelo rei. Muitas vezes ele era a voz daqueles que estavam à margem, né? Ou muitas vezes ele subvertia todas essas realidades de uma maneira de jogo. Afinal de contas, ele era apenas um bobo. Né? Então, para que nós vamos dar ouvidos ao bobo? Mas justamente por isso, ele podia dizer inúmeras coisas que fossem necessárias ao rei. E daí, da mesma maneira que eu perguntei para vocês, e o jogo, o que é, eu não vou falar para vocês o que o palhaço é, mas o que o palhaço pode. Né? Lembrando que se eu estou falando dessa figura que tem 4.000 anos, então eu não vou falar o que ele é, porque ele passou por mudanças significativas no decorrer do contexto histórico. Então, o palhaço, para além do senso comum, ele não é aquele que faz rir necessariamente. O riso se torna uma consequência das ações do palhaço. O palhaço ele tem no seu próprio corpo a figura do ridículo social. E esse ridículo se manifesta por meio do riso do outro. Né? Então o riso ele vai sempre ser uma consequência dessas boas ações desenvolvidas pelo palhaço ou desse processo de exposição e disponibilidade daquela pessoa que se faz palhaço. Então, ele revela a nossa fraqueza, mostra ao mundo os nossos fracassos. Né? É justamente isso. Por meio do seu corpo, ele expõe todos esses fracassos presentes e se torna risível por isso. Ele permite criar novas potências de vida. O palhaço ele vai olhar para determinadas coisas e subverter essas coisas, transformando essas coisas da maneira com que ele bem entender. Ele não tem uma representação fechada de determinadas coisas, mas ele cria a partir daquilo que ele bem entende. Por isso o palhaço tem um olhar muito próximo com o da criança. É isso que nós costumamos dizer. Não que o palhaço seja a criança ou infantilizado, nada disso. Mas a criança ela não tem determinadas coisas formadas por meio de uma representação já constituída. O palhaço é da mesma maneira. Então ele olha para o homem no seu estado de decadência. Eu olho para mim ao contrário daquilo que eu falei para vocês, do homem bom, ereto sobre si mesmo, né? O homem da vitória, etc. Ele é um verdadeiro anti-rei, como era o bobo da corte, por exemplo. Né? Eu vou olhar para mim no meu estado de fracasso, nos meus ridículos sociais. E é aí que reside o riso para os outros. Né? Eles vão rir daquilo que eles enxergam em si mesmo, mas eles riem de mim, porque eu me torno o alvo do riso para essas pessoas. Então, ele cria também novas possibilidades de olhar para si mesmo e para o outro. Né? O palhaço, como eu disse, ele vai servir como um reflexo social. A pessoa só vai rir daquilo que pertence à cultura dela. E ao rir de mim, ela está rindo também em partes dela. O filósofo francês o Henri Bergson ele tem uma obra que é muito conhecida que se chama O Riso. E ele vai dizer que não existe comicidade fora daquilo que é propriamente humano. Ou seja, eu posso rir desse chapéu, sim, mas a partir do momento em que eu enxergo nesse chapéu uma figura humana, se eu olhar para esse chapéu e ver um nariz, por exemplo, nele. Ou se eu lembrar de um determinado momento que eu estava usando esse chapéu e eu me acidentei ou aconteceu qualquer coisa comigo
E daí toda vez que eu olhar para esse chapéu, eu vou lembrar disso e vou rir dessa situação. Então sempre vai ter algo humano presente nesse chapéu. Mas isso é uma concepção do Bergson, tá? E daí alguns autores como Lecoq, o próprio Bourdieu, eles vão dizer pra gente que o clown encontra-se justamente então nesses nossos fracassos, né? Naquilo que nós vamos nos colocar diante do público e permitir com que o público ria de nós. Mas não por aquilo que é belo, mas por aquilo que é grotesco, por aquilo que é feio e etc. Né? Então, por isso, nesse sentido também, o palhaço ele não é uma representação cênica. Ele não é como o ator. Né? Quando eu penso na etimologia da palavra representação, representar vem do latim, né? Que é colocar algo à frente de mim. Talvez no teatro faça isso. Se eu pegar aí o Konstantin Stanislavski, ele vai dizer que eu preciso entender daquele personagem que eu vou fazer, estudar muito ele, para entender como ele pensa, como ele age, etc. No caso do palhaço, eu não vou estudar um personagem. Ao contrário, eu faço uso da menor máscara do mundo, que é a máscara que menos esconde de mim e que mais me revela. Então, eu não vou colocar algo à frente de mim. Pelo contrário, eu vou me colocar à frente e permitir com que eu seja alvo das ações. Né? Eu permito ser alvo do riso do outro, de tudo aquilo que se torna cômico para as pessoas. E é justamente por isso que o palhaço é um processo de entrega e de abertura. Não basta se colocar o nariz, mas sim entender que eu preciso me dispor a esse universo circundante e me dispor aos meus ridículos, a me abrir ao outro para que eu seja alvo de riso desse outro. Então, muitas vezes é um processo doloroso, porque eu vou ter que despir algumas máscaras sociais que me foram colocadas, né, para me tornar um sujeito ridículo. E olha aí como nós vamos começando a nos aproximar do jogo. O desafio para o palhaço, então, ele está justamente nas incertezas. Não é naquilo que está claro aos olhos, como eu disse lá atrás para vocês. Né? Eu não vou olhar para aquilo que está constituído à minha frente e falar, vou fazer as minhas ações por meio disso. Não, o palhaço joga com todas as possibilidades. Quando eu me coloco numa intervenção com os outros no meio da rua, jogando como palhaço, eu estou aberto ao outro, a tudo que o outro tem a me oferecer, sem saber o que vai vir disso. E é justamente aí que vai residir esse lado cômico, é no jogo do palhaço, né? Então, é um mergulho que eu faço na minha própria subjetividade, entendendo que eu vou olhar para todos os meus defeitos, todos os meus fracassos e me colocar numa condição horizontal com todos aqueles que estão comigo, com todos aqueles que eu me encontro em jogo. E por isso que é um jogo constante. E não sou só eu que jogo. Quando eu me coloco a jogar como palhaço, eu faço com que as pessoas que estão ao meu entorno joguem também. Obviamente que eu não estou dizendo que todos ao qual estão ao meu lado vão jogar. A pessoa tem o poder de escolher ou não jogar com esse palhaço. Mas olha que interessante olhar para essa perspectiva das incertezas que vão surgir aí. E daí eu gosto muito dessa frase da Felícia, que diz o seguinte, antes de uma criança começar a falar, ela canta. Antes de escrever, ela desenha. No momento em que consegue ficar de pé, ela dança. A arte é fundamental para a expressão humana. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito dessa frase, porque é como eu olho para o palhaço. É como eu olho para o palhaço, concebo o palhaço como uma criança. Né? O palhaço, ele canta, o palhaço, ele dança, o palhaço, ele desenha. Antes de qualquer coisa, ele vai olhar para as coisas como as coisas são dentro da perspectiva dele, e não para a representação que se tem por detrás dessas coisas. E aqui eu vou colocar uma outra frase para vocês, que é do Hans-Georg Gadamer, ou Gadamer, que é o seguinte. Costumamos dizer que alguém joga com possibilidades ou com planos. É bem nítido o que queremos dizer com isso. Este ainda não se fixou tanto em tais possibilidades como em mentes sérias. Tem ainda a liberdade de se decidir assim ou assado, por esta ou por aquela possibilidade. Por outro lado, essa liberdade não está livre de riscos. O próprio jogo é um risco para o jogador. Essa frase para mim fecha tudo que nós falamos até aqui. E eu iria passar para vocês esse vídeo, mas eu vou recomendar que vocês procurem ele pela internet, porque ele vai dar uma travada aqui. Não sei se vocês já assistiram o filme Sociedade dos Poetas Mortos. Se vocês não assistiram, eu recomendo que vocês assistam.
Esse trecho em específico, o professor, né, que é interpretado pelo Robin Williams, ele pega esse aluno não tinha feito um poema que era para ter feito para a aula, e pede para ele declamar na frente dos colegas. E ele fala, eu não fiz o poema. Ele falou, não, tudo bem, você não precisa ter feito poema, vem aqui na frente. E eu quero que você declame esse poema. E para declamar esse poema, Robbie Williams tampa o olho do aluno e fala, declame o poema, me diga o que você vê. E ele começa com os olhos fechados, abrir e se permitir a processos criativos. E nesse olhar fechado, nesses olhos fechados, e aí eu estou fazendo uma analogia com o que nós falamos de olhar na escuridão, mas não só uma analogia, mas pensando que ele está se abrindo às possibilidades no meio dessa escuridão, ele começa a criar um poema. Procurem depois, é muito bonito, gostaria muito que vocês assistissem, vale muito a pena. Sociedade dos Poetas Mortos, esse trecho vocês encontram no YouTube tranquilamente, tá? Só procurar Sociedade dos Poetas Mortos que vocês vão encontrar lá. Então, o jogo e a arte, eles abrem espaços para o criar, especificamente o palhaço, né? É uma tentativa e erro constante, é um jogar no escuro, que era tudo isso que eu estava falando para vocês até agora. É justamente nesse olhar no escuro, nesse ir para além das nossas certezas, onde as coisas se criam no jogo. E eu trouxe mais duas citações do Hara que eu gostaria de ler para vocês, porque são muito impactantes e são muito interessantes para tudo aquilo que nós estamos falando. Então, com intensidade e curiosidade similares à da criança, os pensadores artistas brincam inocentemente no lado escuro e terrível da vida, pois se trata de um corpo que quer se expandir, isto é, que não se limita ao já conhecido, ao já pensado e criado à luz do dia, onde tudo se revela e desencanta. Para o artista, o saber não significa conhecer o que está por trás do véu da escuridão, mas, sobretudo, afirmar as trevas e seus véus, pois a escuridão é o território do difuso, dos contornos imprecisos, dos sentidos inquietos, dos instintos à flor da pele, que intensificam a imaginação e a capacidade de invenção e destruição. Basicamente, tudo que nós falamos até agora. Não vou ser repetitivo e falar novamente sobre isso, a citação fala por si só. E daí tem outro trecho do Bauman que ele vai falar exatamente sobre isso. Né? Ele vai tratar para nós sobre o artista aquele que é artista que experimenta, ele está agindo exatamente no escuro. Ele está buscando coisas que não já são constituídas. Ele vai buscar coisas novas, novas possibilidades. Ó. O artista que experimenta age no escuro, esboçando mapas para um território de existência ainda não comprovada e que não se garante e que não se garante se emerge do mapa ora esboçado. Experimentação significa admissão de riscos, e admitir riscos em estado de solidão, sob sua própria responsabilidade, contando apenas com o poder de sua própria visão, como a única chance de a possibilidade artística obter o controle da realidade estética. Jogar, criar e etc. é admitir riscos, né? É entender que eu não vou para aquilo que está constituído, mas eu vou olhar para aquilo que ainda é incerto. E aqui, muitos de vocês que estão vendo eu falar sobre arte, sobre jogo, sobre palhaço, podem estar tentando assimilar isso com o esporte. Olha para o lado esportivo da coisa. Olha para o futebol, por exemplo, ou qualquer outra modalidade que trate a respeito disso. Inclusive, ainda esse ano vai sair um capítulo de livro meu que eu vou falar exatamente sobre isso. Olha para o jogador. Né? O jogador ele está num terreno profuso, num terreno onde mil possibilidades acontecem. E aquilo que é fechado de uma maneira a qual eu imagino que eu vou fazer como de maneira fidedigna ao que eu planejei, isso não vai sair igual. Porque eu tenho inúmeras questões ao meu entorno que vão influenciar esse jogar. Né? Eu tenho público, eu tenho clima, eu tenho meus desejos pessoais, eu tenho pessoas que estão jogando comigo. Tudo isso vai influenciar no meu jogar. Então, por isso que o jogo é um risco constante, né? Um olhar para esse escuro de maneira constante. E aí eu vejo essas relações que estão junto ao palhaço e ao jogo. Porque nós temos, como o Ingold vai dizer para a gente, isso é um trecho da minha dissertação de mestrado, nós temos possibilidades, nós temos emaranhados criativos. Ou seja, eu tenho coisas ao meu redor que sempre,
ao lidar com elas, elas vão me dar um novo estímulo para jogo. Isso pode ser qualquer coisa, né? Isso pode ser uma pessoa, isso pode ser um objeto, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, jogar é sempre um jogar com a incerteza. E aí eu enxergo todas essas possibilidades do jogo e do palhaço, porque ambos jogam com a incerteza. O jogador é um jogador da incerteza e sempre será um jogador da incerteza. Por mais que nós tenhamos cartas marcadas, ainda assim nós não sabemos com exatidão como será que essas coisas serão constituídas. Bom, basicamente o que eu queria trazer para vocês é isso. Né? Foi uma fala de uma maneira que não é fechada, eu não estou definindo nada, mas criando possibilidades para que nós pensemos para além daquilo que nós já cristalizamos ou enrijecemos num pensamento intransitivo. É importante que nós sempre busquemos novas possibilidades. Então, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu agradeço o pessoal do Congresso pelo convite também. E muito obrigado. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, no Instagram está como ator Luiz Godoy, Luiz com S, Godoy com Y. Também tem aqui o meu site para que vocês possam conhecer um pouquinho do meu trabalho. E muito obrigado, pessoal. Nós nos vemos e espero que em breve, espero que a gente se encontre aí pelas redes sociais. Um abraço a todos vocês. Espero que estejam bem protegidos.